Igreja, abra sua Bíblia em Salmos, número 23. Nós vamos ler o Salmo, talvez seja o Salmo áureo de todo crente, de todo cristão, é o Salmo 23, mas a palavra do Senhor é sempre rica, e o Senhor tem algo a tratar conosco nessa noite, amém? Salmos número 23. Quando Deus trouxe ao meu coração essa palavra, não esse texto exatamente, mas a palavra de hoje, o Senhor trouxe ao meu coração a palavra que é soberania. É o fato de Deus ser soberano sobre tudo. E durante os dias que foram se passando, Deus foi amadurecendo isso no meu coração. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar isso? Deus é soberano e ponto, né? Acabou. Gosto ou não gosto, acabou, é isso. Deus é soberano. E o Senhor foi trazendo algumas coisas ao meu coração, e no culto de hoje pela manhã também, nos louvores, a mensagem da manhã, parece que Deus foi confirmando várias coisas. Então, várias coisas que eu ia falar, na verdade, já foram ditas. Abra o teu coração, porque eu tenho, assim, a plena certeza e convicção de que Deus está confirmando exatamente isso. Deus está direcionando todas as coisas. A própria palavra da consagração. Deus é bom, a gente não combina. Deus é bom. E Ele tem algo a tratar aos nossos corações, porque Ele é, de fato, soberano sobre tudo. Salmos número 23. A palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos, Pai, este momento. Te pedimos, Deus, leva, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Leva, Senhor, a nossa alma, Deus, o nosso pensamento cativo a Ti. Espírito Santo, eu te peço, tem liberdade para falar conosco, tem liberdade para nos dirigir. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, me faz lembrar dos Teus santos textos. Fala conosco, Deus, naquilo que precisamos ouvir. Leva-nos, Senhor, ao centro da Tua vontade, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te damos o centro, Senhor. Nós Te damos o lugar, esquadrinha o nosso coração, Pai, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Se você crê, diga amém. Como é que nós, enquanto seres limitados, finitos, podemos compreender ou pensar a respeito de quem Deus é? A pergunta de quem Deus é, desde o princípio os homens tentam entender quem Deus é, a ciência tenta e procura meios de justificar e compreender tudo o que acontece, mas a verdade é que nós somos limitados. A nossa compreensão nunca chegará a entender ou perceber aquilo que Deus é, quem Deus é e o que Deus está fazendo efetivamente. A verdade é que Deus se revelou. Deus quis se revelar, Deus quis se dar a conhecer a sua humanidade por diversas formas. Se nós olharmos para Deus lá no jardim, antes do pecado, o Senhor visitava Adão e Eva todos os dias, na viração dos dias, para conversar com eles, trocar uma ideia com eles, e ali revelar quem Ele era. Talvez essas não sejam as conversas mais interessantes que o ser humano já teve com Deus, foram antes do pecado, lá no jardim, quando Adão e Eva não precisavam nem mesmo pedir perdão a Deus, mas eles estavam diante do seu Pai, livres, totalmente livres, e ali Deus falava com eles. Deus decidiu, depois do pecado, que Ele mesmo viria ao ser humano. Deus decidiu que partiria dele a salvação, e assim Ele fez enviando o seu Filho.
Só que se a gente pensar apenas nisso, nós estaríamos olhando apenas entre grandes aspas, para a revelação do texto sagrado. Só que Deus se deu a conhecer, Deus se revelou, Deus decidiu revelar quem Ele é também na criação. A verdade é que a gente não pode conhecer a Deus botando Ele num tubo de ensaio e levando para um laboratório. A gente não pode nem mesmo provar a existência de Deus, nem mesmo com argumentos filosóficos, teleológicos e ontológicos e antropológicos e todos os lógicos que a gente quiser usar. Não adianta, ainda que você consiga ser muito persuasivo, isso não prova nada. Todas as coisas, para alguém que não quer acreditar, não são suficientes. Mas Deus quis se dar a conhecer a todos aqueles que quisessem se aproximar dEle. E assim Deus fez, não apenas, de novo entre muitas aspas, pela sua palavra. Mas Deus criou um livro, que é o livro da criação, que é o livro da natureza, que é um livro sem palavras. Deus decidiu pela criação revelar a sua glória, complexidade e grandeza. Nós, bichos urbanos, né, a gente da selva de pedra, a gente se desconectou muito da criação. Então, a gente perdeu até a nossa noção de tamanho, né? Você fala uma árvore grande, você imagina talvez uma árvore até o teto. Mas a gente sabe que existem sequoias que têm 100 metros de altura. Você precisa de 9, 10, 12 pessoas para abraçar uma única árvore. A gente perdeu essas referências, né, do que é grande, né? Você pensa uma ave grande, talvez você pense em uma arara azul. Não sei se você sabe, mas uma arara azul ela não é tipo um papagaio. Ela é um passarão, né? Quando ela senta no ombro de alguém, o rabo dela chega aqui. Assim. É um animal grande. Mas você chega a olhar para uma arpia, que tem uma envergadura lá de 3, às vezes 4 metros. Pô, é um passarinho. Como assim? Né? É louco tudo isso. A gente perde um pouco essa referência. Mas a verdade é que todas as coisas foram criadas para o louvor da glória de Deus. Deus criou uma riqueza extraordinariamente grande, a ponto de até hoje nós estarmos desvendando, pesquisando e estudando novas espécies. Todos os meses, todos os dias talvez, existem novas espécies de plantas e de animais sendo catalogados. Parece brincadeira, mas não é. Eles ainda estão sendo catalogados, desde bromélias a pequenos insetos e bichos alienígenas no fundo do oceano. Então nós não conhecemos a grandeza da criação de Deus. E muitas vezes a gente se afasta dessa grandeza e a gente acaba perdendo aquele senso de quem eu sou diante de tudo aquilo que Deus fez. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos, então se você puder pegar a sua Bíblia, talvez seja melhor do que acompanhar aqui, mas se você quiser acompanhar aqui, você é livre. Jeremias capítulo 10, a gente vai ler a partir do versículo 10. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, e Yahvé é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, toda a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Assim lhes direis: os deuses não fizeram os céus e a terra, desaparecerão do mundo e de sob os céus. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder, e firmou o mundo com a sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante o seu entendimento. Ao som do trovão, as águas no céu rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele fez os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despacha os ventos. Todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela sua própria imagem que esculpe. Porquanto as imagens que ele mesmo funde são falsas e nela não há fôlego de vida. São inúteis. São objetos de zombaria. Quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenadas sumariamente e perecerão. Versículo 16. Aquele que é a porção de Jacó
nem se compara a essas imagens, pois Ele é quem forma tudo o que existe, e Israel é a tribo da sua herança, e Yahvé dos exércitos é o seu nome. Assim como a Bíblia e a teologia que é saudável, a natureza também não tenta descrever a Deus, mas nos faz vislumbrar a sua grandeza. Nos faz entender que nós somos de fato bem pequenininhos. Basta soprar um vento e a gente lembra que na verdade a gente não está tão preparado, tão armado e tão protegido dentro de casa quanto parece. Nós estamos sendo lembrados cotidianamente de que a natureza, de que a criação está gemendo em dores, esperando a sua redenção. Nós estamos então diante de algo e de um Deus que está se revelando de maneira profunda, de maneira contínua e de maneira diversa. Se revelando pela sua história do seu povo, pela sua palavra e pela sua criação. Nós então somos convidados a não dissecar a Deus, a não fazer um catálogo e colocá-lo dentro de uma caixinha, mas a apreciá-lo e a aceitar quem Ele diz que Ele é. Cabe ao ser humano entender que é incapaz de compreender aquilo que Deus diz. Porque quando Deus se revela como Pai, não é igual o teu Pai, por mais bom que Ele tenha sido. Quando Deus se revela como bom, Ele vai além da bondade que nós conseguimos compreender. Quando Deus se revela em amor, em justiça, vai além de qualquer padrão humano de compreensão que nós já tenhamos. Quando Deus se revela, Ele está nos dando centelhas e fagulhas do que Ele é. E louvado seja Deus, porque talvez você já cantou aqui hoje, que o que você mais quer é poder olhar para Ele e ver como Ele realmente é. Porque agora nós estamos vendo por detrás de um véu, mas um dia nós o veremos como Ele realmente é. Toda a criação revela quem Ele é. Toda a criação canta um hino de louvor a Deus. As estrelas no universo, no espaço sideral, têm uma certa frequência, uma certa música, uma sonoridade que exalta a glória de Deus. O profeta Isaías diz que Deus estendeu e espalhou todas as estrelas pelo céu e Ele as chama pelo nome. Cada uma delas Ele conhece. O universo é tão grande que nós não temos nenhuma medida humana capaz de compreender aquilo que é o tamanho do universo. Então nós usamos os anos-luz, que é uma medida em tempo e que é distância, porque é grande demais. Deus está fora da criação, Ele é superior a tudo que foi feito, Ele estabeleceu o firmamento e tudo que há. As leis da natureza estão sujeitas e organizadas de acordo com aquilo que Ele predefiniu. Salmos, número 19, versículos de 1 a 6, eles nos dizem assim: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro, e uma noite compartilha conhecimento com a outra. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz deles que se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e a sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus Ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento. Como um feliz herói a caminhar pela sua jornada, parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Deus estabeleceu toda a criação para anunciar a sua glória. Tudo nesse planeta, o planeta Terra, se você olhar só para ele, todos os sistemas que estão articulados, os sistemas de circulação atmosférica, os sistemas de circulação oceânica, a biodiversidade, as correntes de circulação, tudo nesse planeta é irredutível. Qualquer mísera e pequena mudança que nós fizéssemos nas dinâmicas naturais desse planeta, nós teríamos um perfeito caos. Esse planeta, ele é extraordinariamente perfeito. É impossível você imaginar que tudo isso não foi criado de propósito para a glória de Deus. Eu dou aula em colégio cristão
E para mim uma das maiores alegrias é quando eu estou falando dessas coisas, é ter sempre algum que solta um, porque Deus quis. E de fato, porque Deus quis. Deus estabeleceu tudo de maneira extremamente perfeita, articulada e equilibrada. A natureza declara a grandeza de Deus, ainda que modificada, marcada e manchada pelo pecado, nós estamos vendo a grandeza e o poder do Criador. Essa é uma verdade tão grande que nós não podemos cair no engodo que muitos se inclinam a imaginar que a criação tem uma espécie de energia divina, em que você pode se conectar com Deus estando na natureza e fazer uma meditação, e ali você vai sentir, não que a natureza traga isso, porque a natureza não tem a glória de Deus, não tem a presença de Deus. O único que carrega a glória e a presença de Deus é você e eu. A natureza, ela declara a glória de Deus, ela anuncia a glória de Deus, mas quem carrega a glória de Deus somos você e eu, é a igreja do Senhor. Então não está na criação aquilo que nós precisamos encontrar de Deus, mas ela nos faz lembrar da sua grandeza. Lembra de Elias no Monte Horebe? Lá veio fogo, terremoto, vento, e neles, em nada daquilo Deus estava, mas neles foram instrumentos, foram ferramentas que Deus usou para falar com o seu profeta. Nós devemos louvar a Deus como Criador. No mundo onde a gente entende a evolução de maneira social, científica, acadêmica, ela é aceita de todas as formas. Parece que a gente começou a ter medo de declarar que Deus criou todas as coisas. Parece que a gente começou a reduzir a Deus criou todas as coisas, talvez pelo Big Bang. E é isso aí, você pode até debater e pensar e refletir sobre. Mas a gente não pode ter medo de, como igreja, dizer que Deus criou todas as coisas. Deus firmou o universo, Deus estabeleceu todas as coisas. Cada animal, cada rocha, cada mineral tem a sua função pré-estabelecida e Deus as organizou de maneira perfeita. Isso é tão profundo, tão verdadeiro e tão intenso, que quando os 24 anciãos em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, eles estão diante de Deus, e a Bíblia diz que eles estão adorando, e eles se prostram, eles lançam as suas coroas no chão. A sua canção é: digno és, Senhor, de receber poder, honra e glória, porque tu criastes todas as coisas, e pela tua vontade tudo o que existe e foi criado. Eles não estão declarando outra coisa a não ser que aquele Deus, diante de quem eles se prostram, é o Criador de todas as coisas, inclusive deles. Deus se revela como Criador e nós não podemos esquecer disso. Embora vivamos numa selva de pedra feita por mãos humanas, nós um dia moraremos na Nova Jerusalém, formada pelo próprio Deus, medida, e aí sim conheceremos a cidade celestial que revela a glória de Deus. O Deus que criou todas as coisas, Ele também fez tudo depender dEle, sem Ele depender de nada. O Deus que criou todas as coisas, Ele também é eterno. Nunca existiu um tempo em que Ele não existisse. O Deus que criou todas as coisas é perfeito e infalível. Nada do que Ele fala pode se voltar atrás. Nada do que Ele inicia pode ser parado ou barrado por alguém. O Deus que criou todas as coisas é o dono de tudo o que existe. E Ele também é justo. E a sua justiça e retidão são comunicadas aos seus filhos. A sua justiça e a sua leveza, elas são dadas àqueles que o amam. Salmo 103, versículo 17 e 18. A Bíblia vai nos afirmar com certeza, com assim clareza, de que Deus determinou que a sua justiça é para os seus filhos. Salmo 103, versículo 17.
Não sei se vai aparecer, vai aparecer. Apareceu. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para aqueles que o temem. A sua justiça para os filhos dos seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus mandamentos. Justiça é um padrão moral, justiça é retidão, justiça é algo que deve ser seguido. Assim como já foi dito aqui, antigamente o pessoal sempre falava que quando você ia nas bancas, para comprar, o pessoal pegava as coisas a granel com o dedo dentro da taça, para tirar um certo volume da sua medida, o que a balança resolveu, glória a Deus pela balança. Mas se fazia isso exatamente, porque aí o vendedor, o dono da bodega, ganhava um dedão de cada coisa que ele vendia. Isso não é justo. A justiça de Deus é um padrão que não pode ser mudado, não pode ser alterado. Ele é a medida certa, é por Ele que nós seguimos, agimos. A justiça vem dEle, a medida é perfeita. Os levitas receberam a justa medida da sua herança, que era o próprio Senhor. E então nós olhamos para esse Deus, e entenda que tudo isso que eu estou falando é para você pensar quem Deus é, e por que Ele diz o que Ele diz. Deus é soberano, Ele é dono de todas as coisas. Como eu já disse bem aqui, Ele é dono, Ele manda, quer o povo ou não. E quando a gente olha para isso, na história da revelação de Deus no povo de Israel, a gente olha para Deus se revelando a um povo que foi muito teimoso. Só que a aliança que Deus fez com o povo de Israel vem desde Abraão. Quando lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus faz um acordo com Abraão e parece que só Deus se envolve, porque é Deus que age sobre a oferenda, é Deus que passa pela oferta. Desde então a gente percebe que há um estatuto perpétuo, há um concerto, uma aliança que partiu de Deus e Deus disse: eu vou cuidar da tua geração. Eu me responsabilizo pelo que eu te prometi para os teus filhos, para aqueles que virão depois de você. O povo que vai vir de você, eu tenho uma aliança. O compromisso vem de mim, é da minha parte. Parece que Deus estabelece a sua aliança de maneira que independe quase que do que o povo faz. Israel continuamente abandonava o Senhor, se virava a outros deuses, a ponto de construir postes ídolos, a ponto de cultuar outras divindades, a ponto de importar deuses estranhos, a ponto de olhar para as nações vizinhas e falar: eles têm rei, a gente também tinha que ter, parece que esse nosso Deus é muito diferentão. Deus tinha uma aliança com Israel, mesmo Israel tendo seu coração contaminado e inclinado para se voltar as costas a Deus, para se afastar de Deus. Deus fez com que esse povo, apesar de quem eles eram, fosse o centro da revelação daquilo que Ele mesmo havia estabelecido. Se você olhar para a história de Israel e a questão da aliança que vem da parte de Deus, da mão de Deus, do peso de Deus, fica muito claro quando você vê Israel se afasta, principalmente no período dos juízes. Parece quase um ciclo de errar, pecar, quebrar a cara, voltar para Deus, se arrepender, ficar bonitinho. Errar, pecar, quebrar a cara, se arrepender, voltar a Deus, ficar bonitinho. E parece que o povo vai vivendo isso, em ciclos. Mas a aliança de Deus permanece. Em momento nenhum Deus fala: cansei, vou embora, chega. Que Deus não sou eu e Deus não é você. A aliança de Deus é perfeita e Ele não cansa. O guarda de Israel não cansa, nem do teu pecado, nem da tua insistência. Ele não cansa. Então o Senhor mantém a sua aliança e permanece se revelando, e permanece falando, e permanece garantindo a vitória a esse povo. Sempre que eles se voltam para Deus, Deus cumpre o seu compromisso. Sempre que eles se voltam para Deus, Deus cumpre a sua aliança. Israel venceu inimigos que jamais poderia ter vencido, se não fosse a potente mão de Deus. Israel perdeu para inimigos que teria ganhado facilmente, porque se voltou contra a potente mão de Deus. Aí nós vemos Deus falando e mostrando que Ele é soberano apesar de você. E Ele é soberano, olha como isso é profundo, na história da tua vida, apesar de você. Aleluia!
Deus cumpre os seus planos na tua história, e as promessas que Ele fez para você e para a tua casa, apesar de você. Eu brinco que Jesus chega a um ponto que tem gente que fica fugindo, e você aconselha e chama, e vem, e ele ora, e ele sai, e daí vai, e o Eric desliga, e daí chama, e discipula, e faz, e não adianta, e o líder da célula, e todo mundo, e a pessoa vai e volta, vai e volta. Tem uma hora que Jesus vai te pegar na curva. Ele vai te pegar. E aí não vai ter escape. A linha vai acabar. É claro que é um tom de brincadeira, mas vai acontecer. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. E aquilo que Ele determinou na tua casa, na tua vida, você faz parte de um plano muito maior. Aquilo que Deus estabeleceu na tua história, aleluia, não depende da tua eloquência, não depende das tuas decisões, embora você sim precise buscar Deus, Ele permanece soberano, mesmo que você erre. Mesmo que você abandone, Ele permanece. O seu conserto é perpétuo. O seu conserto é imutável e custou preço muito caro. O preço do Filho, o sangue do Filho de Deus derramado. Porque quando Deus te vê, Ele não está vendo os seus pontinhos positivos e negativos subindo diante dEle. Ele está vendo o sangue do Cordeiro que foi derramado a teu favor. E isso não muda. O sangue derramado não perde valor. O sangue derramado não fica. Não fica menos valioso. Pare de fugir. Pare de fugir. Pare de olhar para você e esperar que você tenha algo a oferecer. Deus é soberano sobre tudo, e desde a fundação do mundo, o Cordeiro já foi imolado, o preço já está pago, o inimigo perdeu. Já perdeu. Aleluia. Ele permanece soberano sobre tudo. Passe o tempo que passar, os planos de Deus não mudam. A palavra de Deus não volta. Deus é poderoso para fazer, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando você não entende. Quantos aqui poderiam testemunhar, se levantar e dizer: eu não vi, eu não entendi, e quando eu dei conta, tudo já tinha mudado. Quantas vezes é assim? Enquanto o vento sopra, você não entende. Enquanto o vento passa, você não entende. Se popularizou muito a ideia, né, do olho do furacão, que no meio do olho do furacão tem calmaria. Sim, no olho do furacão tem calmaria, mas as paredes ao lado do furacão te matam. Se mova 10 centímetros para o lado errado. Embora no olho do furacão tenha sim calmaria, tem uns malucos fora daqui que até entra de avião, já deve ter visto isso aí. Sim, é real. Que divertido. Quando ela longe não tem ninguém, né, perto. Maravilhoso. Só que no meio disso tudo, você só vê sujeira, galho, tronco, vento, medo, desespero. Só que tem um lugar escondido no meio disso tudo, que você está seguro em Deus. Só que aí você não se move nem para a direita nem para a esquerda, você tem que continuar parado. E quem te leva é o próprio vento. Assim como a gente segue a nuvem, a gente segue a coluna de fogo, segue a nuvem. No deserto não tem caminho, no deserto não tem trilha. No deserto você não sabe como se guiar, principalmente se for inexperiente. No deserto você anda em círculos por meses, por anos, por semanas, não tem referência, só as estrelas de noite. E aí, você sobrevive a quantos dias sem água? 3, 4 talvez? Sem água a gente perece.
No deserto não tem caminho. É por isso que Deus é o caminho do deserto. É Ele que nos guia, Ele é o nosso guia. Aleluia. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sabe, a gente precisa seguir a ordem, a palavra e a direção de Deus. Israel venceu quando não devia vencer. Davi venceu batalhas que não eram humanamente viáveis. Ele e os seus valentes ganharam. A igreja venceu no passado, vence hoje em dia. E um dia vencerá por fim. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vão prevalecer contra os planos de Deus. Pode o mundo se organizar do jeito que for, e o inimigo ser real, usar alguém de carne e osso para te amedrontar, ainda assim a igreja vencerá. Cristo não nos prometeu vitória incondicional. Cristo não nos deu palavrinhas mágicas. Fala ali, sai um poder, resolveu. Cristo não te deu ritos para você pegar um óleo, misturar com umas ervas, jogar umas coisas. Não. Cristo não te deu um versículo chave para você falar e alguém te obedecer e parar de te azucrinar. A verdade é que a arma que Cristo nos deu é o amor. Agora é essa hora que você vai O que você faz com amor? Arma, amor. Arma, parece ser especialista lá da pedra e do fuzil, né? É mais ou menos por aí. A sensação é essa. Que amor? Ninguém quer amor. Como é que você vai lutar com amor se as pessoas ninguém quer amor? Ninguém quer ser amado, ninguém quer perdão, ninguém quer ser acolhido. Parece que o mundo é muito hostil. Parece que o adversário é muito intenso. Mas Ele nos deu uma arma, uma ferramenta, que é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E João diz que esse amor, ele lança fora todo medo. Ele lança fora toda insegurança. Ele te faz viver, e aí você vai ver que não é o teu argumento. Que mesmo que o teu adversário esteja com um fuzil na mão, mesmo que teu adversário tenha armado, tenha mentido, tenha falado, tenha dito, tenha fugido, tenha ido embora, ainda assim o amor de Deus é a chave que abre todas as portas de todos os corações. Ainda que nós tenhamos mais inimigos do que imaginamos, mais poderosos, mais influentes, mais articulados, mais experientes, com know-how de guerra, ainda assim a igreja será triunfante com Cristo. Ainda que esses inimigos sejam reais ou espirituais, a igreja vencerá com Cristo. Apesar do Senhor não nos ter dado uma garantia de livramentos infinitos, vida infinita, divirta-se. Quantos missionários já perderam as suas vidas por perseguições? Tem um livro muito bonito, interessante, talvez seja o livro que eu mais chorei na minha vida, que é Senhores da Terra. É um testemunho real, é uma biografia. E aí você, cara, Deus, talvez você até fale disso, porque foi um dos livros que mais mexeu comigo, porque você vê Deus livrando o missionário. Ele foi trabalhar em tribos na Polinésia, então Oceania, e algumas tribos totalmente não alcançadas, o idioma desconhecido, que praticavam canibalismo ainda, embora a gente fale de canibalismo, parece que as pessoas só matam os outros para comer, mas são canibalismos rituais, né? Mas se praticava ainda, isso no início do século XX. E você vê, o livro vai contando, eles tentaram matar ele várias vezes, e você vai lendo, e você fala, cara, nossa, como é que Deus fez isso? Fantástico, extraordinário. Ele teve ferimentos que era para ter morrido, assim, sangramentos absurdos, e não morreu. E aí o livro vai acabando e ele está encurralado num rio, finalmente. Depois que ele recebe suprimentos, eles vão lá no meio da mata e tá. E aí ele está no rio e você está lendo, e a minha sensação, olha aquilo, eu falei, meu Deus, como é que ele vai sair daqui? Porque vai ser emocionante, sabe, cena de filme. E ele morre. Conseguem matar ele com flechadas, e ele é levado depois, conseguem levar, tirar, resgatar parte do corpo dele só. Eu falei, meu Deus, como assim?
Eu esperava livramentos infinitos. Afinal de contas, ele é tipo um Power Ranger do Evangelho. Como é isso? Não é? Não parece que o missionário, ele é super, cara. Mas não. Deus quis usar a história dele até ali. E o livrou de maneira fantástica até ali. Aí por que um dia na eternidade a gente pergunta? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Mas até ali eu sei que Deus queria manter ele vivo. Aquele era o último dia. E Deus, ele não é assassino. Ele é dono da vida. Do mesmo jeito que ele dá, ele toma. Ele é dono da vida. Passaremos por perseguições. Seremos injustiçados. Teremos medo. Provavelmente enfrentaremos aparentes derrotas. Na nossa vida, você vai passar por processos seletivos e você não vai passar. Você vai em entrevista e não vão te ligar. Estamos todos debaixo do mesmo sol. Só que a diferença é que nós não temos a aflição no meio disso tudo. Enquanto o mundo está sofrendo e perdendo, nós não estamos sendo afligidos, porque a nossa segurança está em Deus. E ainda que sejamos injustiçados única e tão somente pela fé, por ser crente, eu tenho certeza que alguns aqui já passaram por isso. Não tem motivo nenhum. Falaram, brincaram, expuseram. Não tem motivo, é só porque a única coisa de diferente que você tem é que você crê em Jesus. Fala em Jesus, cantou uns hinos, orou no almoço. Parece que isso incomoda. Tem gente que tem um ranço de crente. Isso é real, isso acontece. Infelizmente, estamos no mundo. E o mundo jaz no maligno. Em Hebreus capítulo 13, nos capítulos 12 e 13, na verdade, o escritor aos Hebreus vai falando a respeito de perseguição, de resistir, de permanecer a fé, olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e permanecer nele, e é um estímulo. Ele está dizendo, e Deus açoita e corrige ao filho, porque ele ama, senão seriam bastardos, e se alegre, e volte a reconjuntar os joelhos que estão desconjuntados, firme os seus passos. Só que no meio disso, no capítulo 12, ele diz assim, porque vocês ainda não resistiram até o sangue. É um jeito bonito de dizer que é porque ninguém morreu ainda. Vocês nem foram perseguidos a ponto de alguém ser assassinado. Então continuem. Vida que segue. Continue pregando, continue evangelizando. Aumente a sua fé. Se faltou ânimo, se levante. Essa é a verdade. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ficar paralisados. Nós não resistimos até o sangue, ainda que nós sejamos como os nossos irmãos da fé, que usaram o sangue de semente do evangelho. Os mártires no início da igreja, eles semearam a semente do evangelho com o próprio sangue. Que sejamos assim, dispostos a amar o evangelho mais do que a própria vida, mais do que a própria existência. Só que isso dói. Dói porque tem gente que hoje, se falasse Jesus volta agora, ia ficar triste. Ia ficar triste porque não aproveitou o carro, porque não fechou a casa, porque tem uma viagem mês que vem, eu vou viajar. Ia ficar triste porque o casamento está marcado. Ia ficar triste porque tem alguma coisa, talvez nem seja pecado, seja uma coisa linda, maravilhosa, bênção. Só que isso mostra que o nosso coração não está totalmente entregue a Deus, a ponto de dizer, venha meu amado, hoje, agora, não importa o que vai ficar, não importa o que tem na minha casa, nada interessa, o que importa é estar com o meu amado. O que importa é a gente sair dessa realidade limitada, manchada pelo pecado, que te afasta de Deus, e você poder estar perto dele como ele é, de você poder agora olhar para ele e dizer, pai, eu cheguei finalmente, teu mérito não foi meu. De estarmos diante de Deus e sermos verdadeiramente plenos, satisfeitos, preenchidos da glória e do poder de Deus, onde nada vai nos afastar, onde nada vai nos atrair. Há quanto tempo você não se aproxima desse lugar? Há quanto tempo você não se aproxima de Deus a ponto de não ver o tempo passar? Há quanto tempo você não se aproxima de Deus a ponto de chorar de maneira verdadeira e genuína, não porque você quer alguma coisa, mas porque você quer a presença de Deus?
Nós precisamos voltar a olhar para Deus como Ele é, grande, maravilhoso, admirável, tão sublime. Só nesses adjetivos já era o suficiente, irmão, para você chorar diante desse Deus soberano, justo, reto, bondoso, perdoador, amigo, pai, companheiro, consolador, sarador. Ele é aquele que encontra, Ele é aquele que resgata. Só Ele faz o que pode fazer. Ele vai onde o homem não pode ir. Ele faz o que o médico não consegue fazer. Ele tem os meios que a humanidade desconhece. Aleluia! Louvado seja Deus. É com essa visão que eu queria que você olhasse para o Salmo 23. O Senhor, esse Deus é o teu pastor. E não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Ele te faz deitar em verdes pastos, te guia a águas tranquilas, refrigera a tua alma. Aleluia. Te guia por veredas de justiça pelo amor do seu nome, do nome dEle. Ele vela pelo nome dEle. Ele te deu o nome dEle. E ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, porque morte é a pior coisa que pode acontecer. Morte é a pior sensação que você pode enfrentar. Morte é a pior dor que você pode lutar. Perder alguém é algo excruciante. A dor da separação é algo indescritível. Não fomos feitos para a morte. Não estamos preparados. Ainda que, quando você sabe que a pessoa vai falecer, você se prepara, se tranquiliza, fica repetindo. Mas a dor da separação, ela é intensa. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, talvez a morte real, talvez uma enfermidade intensa, talvez a morte dentro da tua casa, talvez a morte te ronde e flerte com você, porque quer acabar com a tua vida. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, lembre-se que você não precisa temer, não precisa se desesperar, porque o Senhor está contigo. A vara e o cajado do Senhor te consolam, te guiam, te dirigem, e você não vai ficar empacado no vale da sombra da morte. Vale diferente de deserto tem caminho. Vale diferente de deserto tem direção. E tudo flui dentro do vale. É só encontrar o ponto mais baixo e seguir. Você vai encontrar a fonte das águas. Você vai encontrar a fonte das águas. E não vai ficar preso. Ainda que o cheiro de morte ronde a tua casa, a Bíblia diz que ao cheiro das águas, o Senhor fará brotar de volta aquilo que parecia morto. E no vale tem água. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os teus inimigos estarão diante de você. Os teus inimigos estarão te olhando. Os teus inimigos vão zombar da tua conquista. Vão questionar os teus meios. Vão menosprezar o teu mérito. Os teus inimigos vão zombar do banquete. Os teus inimigos estarão, talvez, quem sabe, batendo panela do lado de fora do banquete que Deus te preparou. Mas Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Os teus inimigos vão ver, e não é no sentido de você expor, falar, agora tem sabor de mel e vocês não têm. Mas é no sentido de dizer que Deus te deu e cumpriu, apesar de qualquer inimigo.
E quem sabe eles lá fora desejem aquilo que você tem. Quem sabe esses inimigos, ao te olharem, e talvez esses inimigos não tenham nome, né? Essa é a verdade. Nossos inimigos não são pessoas. Os inimigos e aquele que mais nos persegue, aquele espírito que luta contra a igreja, contra o evangelho, contra Israel. Nós vamos ver aqueles que estão à nossa volta, talvez fazendo comentários, talvez soltando ideias. Eles vão ver o banquete e estarão do lado do banquete. A cena muda. O Senhor, Ele começa, Davi está falando primeiro de um pasto verdejante, um senhor e uma ovelha sendo guiada. Então parece que a cena muda para os 2 últimos versículos, quando eles vão para dentro de uma recepção, onde um anfitrião muito bem preparado está preparando essa mesa, celebrando com esse convidado especial, ungindo a sua cabeça com óleo. Haverá fartura, provisão e será ungido. A unção fazia parte da hospitalidade normal, né? Ser ungido ou receber a unção. Tinha um sentido de refrigerar, de refrescar, embora somente os mais abastados tivessem isso, esse anfitrião não poupa. Esse anfitrião não está apenas oferecendo água para lavar as mãos e os pés, ele está oferecendo óleo para ungir a cabeça e então se sentar à mesa. Repetidas vezes o óleo, ele aparece, ele é um símbolo inclusive do Espírito Santo. Ele aparece repetidamente como o óleo da alegria. No Antigo Testamento isso aparece e no Novo Testamento também tem uma referência, mas o óleo ele é símbolo de alegria, de unção, de contentamento. O Espírito Santo, ele não vem como um peso a ser carregado, mas ele traz a leveza da alegria. Assim como a gargalhada de uma criança, tão leve, tão sincera e genuína, a alegria que o Espírito Santo produz é pura, é leve, é sem malícia. A alegria que o Espírito Santo produz não está vinculada a coisas, não é felicidade de conquista, não é mérito por algo que se ganhou, mas é uma alegria plena, indiscutível e desassociada às circunstâncias. O Senhor nos chama, esse Senhor nos chama a uma mesa para a gente se sentar na presença dos nossos inimigos, cheios de alegria, sem remorso, sem ressentimento, sem vanglória, sem vingança, sem mérito próprio, mas abundante da alegria genuína do Espírito Santo. Eclesiastes diz: em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A unção é um símbolo de estar preparado, de estar prontos. Salmos número 45, versículo 7 diz: porque você amou a justiça e odiou a iniquidade, por isso teu Deus te ungiu com o óleo da alegria, mais do que aos teus companheiros. Porque você amou a justiça, desprezou a iniquidade, o Senhor te ungiu com o óleo da alegria. Cantares capítulo 1, versículo 3 diz que o unguento derramado é como o nome do amado. O nome do nosso amado é como o cheiro de óleo sendo escorrido. Isaías 61, versículo 3. Esse é um dos textos mais belos, daqueles textos messiânicos que são indiscutíveis. Quando o Senhor diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, pôr em liberdade aos cativos, é deste texto. Versículo 3, está um pouquinho à frente, ele diz assim, 61, 3. A ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinza, se jogava cinza sobre a cabeça. Óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Óleo de alegria, veste de júbilo, em vez de espírito
espírito angustiado. Diante do nosso Deus nós estaremos assim, resgatados, recebidos e bem acolhidos no banquete. E então ele diz: e o meu cálice transborda. Seremos e conheceremos a Deus como Ele é. Seremos recebidos pelo Senhor em um belíssimo banquete. Teremos a nossa cabeça ungida, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor. E veremos o nosso cálice transbordar. O cálice que transborda, ele reflete ou ele faz referência a uma festa onde havia abundância, onde havia fartura. É uma festa daquelas em que o garçom fica passando, enchendo o seu copo. Todas as vezes que ele passa na sua mesa, ele enche o seu copo. Ele enche o seu copo. Ele te mantém sempre saciado, sempre preenchido. Você não precisa se levantar, ir até a mesa, buscar a garrafa, ou o que for, para preencher o seu copo, a sua taça. Você recebe aquilo porque o banquete foi preparado para servir. O banquete foi preparado para dar. Só que não apenas o cálice fica cheio e o cálice fica preenchido e há fartura, como o cálice transborda. Ele é mais do que cheio, ele tem abundância, ele tem algo que sobra, que não pode ser contido, que não pode ser reprimido, que não pode ser segurado, porque ele transborda. É como uma fonte que jorra. O cálice transborda, ele derrama, ele superabunda. E o que isso significa? Quando nós olhamos para o cálice que nós temos, que nós recebemos como filhos do Senhor, nós, enquanto filhos de Deus, que estamos vivendo nesses dias terrenos, totalmente ligados naquilo que é eterno, aqui a gente começa a olhar para o pastor como ele realmente é, quem o pastor é. Esse pastor é seguro, ele é firme, ele é soberano, ele é poderoso, ele é eterno, ele é imutável. Nele não há sombra de variação. Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Ele não tem palavra dúbia, a sua voz e a sua palavra são claras. Esse pastor, quando chama, as ovelhas obedecem. E quando ele prepara uma mesa e nós estamos sendo recebidos por esse pastor, é aí que a gente começa a entender quando lá em Hebreus capítulo 12 e 13, falando de perseguição, de permanecer firmes na fé, o versículo 6 diz: e então com confiança diremos, o Senhor é o meu ajudador, o que me poderá fazer o homem, ou que mal me pode fazer o homem? Não existem impedimentos para o nosso cálice não transbordar. A Bíblia nos revela, nos faz pensar no cálice enquanto cálice mesmo, taça, sendo cheia de vinho, sendo cheia daquilo que preenche, daquilo que alimenta, daquilo que é símbolo de alegria de novo, alegria para a tua alma, alegria para os teus dias. O cálice é responsabilidade do anfitrião, não é o convidado que deve buscar, não é o convidado que deve ir atrás, mas o cálice ele é preenchido pelo garçom, pelo anfitrião, é ele que preenche o cálice. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, Paulo diz que nós não podemos comer ou participar do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Nós não podemos olhar para os dois lados. E quando Paulo fala do cálice do Senhor, nesse texto, e depois no capítulo 11, falando da ceia do Senhor, Paulo está fazendo uma referência à celebração da Páscoa, indicando sim que os cristãos do primeiro século estavam substituindo ou assumindo os símbolos da Páscoa e entendendo a ceia como esse momento especial. E então, quando Paulo usa essas expressões, fazendo referência à celebração da Páscoa, ele está dizendo que o cálice da bênção, que era inclusive um dos cálices usados na celebração da Páscoa, ele passa a assumir lugar nas nossas vidas. Só que ele faz uma segunda afirmação dizendo que há um cálice da bênção, o cálice do Senhor, e há um cálice de demônios, do qual nós não podemos compactuar e do qual nós não podemos nos alimentar.
Só que perceba que o cálice transborda e quem enche ele é o Senhor da festa, é o rei, é o pastor. Então, se o meu cálice é de responsabilidade do dono da festa, o que tem dentro do cálice para transbordar, que indica fartura, que indica abundância, que indica que não há falta, é quem eu deixo encher o cálice, ou de que mesa eu estou assentado. O que muda aqui, e não há nenhum impedimento na Escritura, para te impedir de viver uma vida abundante, para te impedir de viver a medida recalcada, sacudida e transbordante. Não tem condições que te impeçam. Você não tem que ser um Power Ranger do Evangelho. Você não tem que ser o cara da oferta gigantesca. Você não tem. Você precisa seguir, acreditar em Jesus Cristo e seguir os princípios que Ele estabeleceu para receber e colher daquilo que Ele deu. Mas o que muda aqui no cálice que transborda é quem está enchendo esse cálice. Quem está preenchendo o conteúdo desse cálice? De onde vem o vinho que enche esse cálice? Eu gostaria de convidar a banda para subir. O cálice é responsabilidade do anfitrião. Na Páscoa se dizia a oração, na hora de se beber o cálice, haviam 4 cálices na celebração judaica, e um deles se usava a celebração dizendo: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, que nos dá o fruto da vinha. Paulo faz referência a este cálice, e se exclui totalmente a comunhão do cálice do Senhor com um cálice desse mundo, com um cálice das coisas e das hostes da maldade. O único que pode encher o nosso cálice é o Senhor. E eu não sei se você, quando olha para esse Deus, mas se tem algo que Deus não faz, é economizar, porque Ele é dono de tudo. Então talvez você olhe para a sua vida, e esse cálice indica transbordar, alegria, satisfação, suprimento. E talvez você olhe e fale: puxa vida, tem qualquer coisa, menos transbordamento. Talvez tenha teia de aranha no meu cálice, porque não tem nada, não estou buscando nada em lugar nenhum, porque você já nem sente mais que está vivo. Porque parece que a vida vai passando e vai levando, e você já não é mais tocado por nada. Talvez faz muito tempo que você já não sabe por que casou, por que mora onde mora e por que ainda está no emprego que você está, e parece que nada na sua vida, as peças estão encaixando, e você olha para esses textos, para as palavras que foram declaradas aqui, e onde está essa fartura? Onde está esse transbordamento? O único que pode encher o nosso cálice é o Senhor. O único que pode dar abundância para os nossos dias é Deus. O único que pode trazer alegria verdadeira e genuína é o Espírito Santo para os nossos dias. Então talvez você olhe para a tua despensa e fale: mas não tem abundância na minha casa, não tem fartura na minha casa. Talvez você olhe para o teu casamento e já faz dias que você não consegue olhar nos olhos do teu marido ou da tua esposa. Talvez você olhe para o teu trabalho e você não saiba por que você ainda trabalha lá, está tudo errado. Você não compactua com o que a empresa está fazendo, ou você está totalmente desconectado. Quem sabe você é alguém que está vivendo e já não sente nem mesmo o próprio corpo. Parece que você está insatisfeito, parece que você está cansado, o teu corpo parece que já não é teu mais, e quando você sente algo é dor, é cansaço, uma fadiga muito profunda, uma canseira que não se explica, que vem, que te limita e dá sono. Talvez te falte abundância em tantas áreas da nossa vida. Só que Deus, quando Ele trouxe essa palavra ao meu coração, é para te fazer lembrar que você pode transbordar. É para te fazer lembrar que o teu cálice tem uma fonte, e ela está na mão de Deus. Quando Ele encher o teu cálice, vai transbordar. Quando Deus determinar e derramar na tua vida, vai superabundar.
não vai ter falta. Fique em pé para a gente finalizar. Quando Deus de fato pegar o teu cálice e passar a encher, você vai ver que as coisas vão começar a aparecer, andar, vai sobrar. E você não vai mais ficar contando migalha. Você não vai mais ser quem pede. Você vai dar, vai distribuir, vai ofertar, vai estender a mão. Onde há secura, onde a terra é seca, onde não tem mais conexão, se o vinho da alegria encher essas ranhuras secas do solo da tua alma, você vai entender quem Deus é e por que Ele te pôs onde você pôs. E aí você vai ver brotar água viva, torrentes de água cairão sobre a tua casa. E aquilo que parece limitado, aquilo que parece seco, aquilo que parece triste e morto, vai voltar a viver. Porque quem enche o teu cálice é Deus. Quem preparou o banquete não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi tua mulher, não foi alguém da igreja, foi o próprio pastor. E ele tem tudo na mão dele. O tempo está na mão dele, a saúde está na mão dele. A vida e a morte estão na mão dele. Então se Ele me chama para um banquete, você vai sentar, você vai celebrar, você vai comer. Ainda que seus adversários e os teus inimigos zombem, riem, tirem sarro, diga que você não merece, diga que você não devia estar aí, diga que isso não era para você, ou o que foi que você fez para conseguir, com quem você falou, que imposto você sonegou. Ei, escuta, quando Deus te chamar ao banquete, vai transbordar. E onde tem tristeza haverá alegria, e onde tem dor haverá cura. Então em nome de Jesus hoje, se você olha para o teu cálice e ele não transborda, talvez quem está com a boca seca é você, que dirá transbordar. Então Deus quer encher até transbordar. Em nome de Jesus, saia ao teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar uns pelos outros. Deus está abrindo portas de provisão, fartura, leveza para a tua alma.